Bitcoin hoje, sexta-feira, o cenário não tá legal por conta da bolsa americana que tá puxando para baixo, consequentemente o Bitcoin vai junto. Então a gente vai entender o que tá acontecendo e o que você pode esperar para esse final de semana que vai ser bacana, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, faltam 6 dias para você fazer sua inscrição para garantir sua vaga na nossa live, nossa Masterclass, que eu vou te passar as estratégias que eu uso para, primeiro, identificar um ativo com extremo potencial e você identificar também uma hora certa, a melhor hora para vender, para comprar, para você realmente colocar dinheiro no seu bolso. E é muito importante que você saiba isso, então não perde seu tempo. É de graça, não toma nem 10 segundos da sua vida, tá? Primeiro link na descrição, faz sua inscrição e pronto, tá garantido, tá? Então eu te vejo lá. Então olha só, o que tá acontecendo hoje, tá? Nós estávamos esses dias no Bitcoin bem parados, meio que lateralidade, e agora começou a aparecer o quê? 3, 4 candles vermelhos no gráfico diário. Por que agora a situação não tá bacana? Porque a gente tinha uma margem lá no S&P 500, você que já me acompanha aqui, você percebeu que a gente conversou lá atrás, que ele tinha um espaço para cair, ele estava numa vantagem desde lá de trás, que a gente tinha esse espaço para cair. O que aconteceu nos últimos 2 dias, quinta e sexta? O mercado empurrou para baixo e fez esses 2 candles vermelhões, o que leva a crer o quê? Que a gente completou a nossa retração, e eu avisei isso para vocês, a retração de Fibonacci batendo em 50% aqui. O que rolou? Bom, a gente caiu, fizemos uma retração de 50%, que tá ideal para cair mais e não tá dando outra coisa, tá? Ele tá praticamente confirmando uma queda maior e uma continuidade da queda, ou seja, onda 1, 2 e 3. Só que isso só vai ficar oficializado assim que a gente perder este fundo anterior aqui em 3.800, tá? Então isso aqui você precisa entender. Se a gente começar a criar um cenário muito pessimista, consequentemente, isso pode, cara, bater lá no Bitcoin e a história seguir também na mesma direção, que é para queda. Então, aquela vantagem que a gente tinha, a gente ainda tem visto que a gente não perdeu esse fundo ainda, mas, cara, a gente está bem próximo. E o mais importante é que hoje é sexta-feira, né? Sábado e domingo o mercado tradicional não funciona. O mercado do Bitcoin sim, criptomoedas funcionam sim. Então fica uma atenção. Será que nesse clima pessimista fechando a sexta-feira, como é que o mercado vai reagir no final de semana? E fica atenção. Será que vai começar muita queda, pessimismo? E a gente vai entender melhor o que está acontecendo para você ter uma ideia melhor de tudo que pode acontecer e clarear um pouquinho sua mente, tá? Agora a gente vai entrar no time frame do Bitcoin e a gente vai perceber o seguinte, essa lateralidade já tá um saco, 30 dias de lado e ninguém merece mais, só que a gente tem informação relevante sim, tá? O que nós tínhamos antes? Bom, essa resistência que foi perdida temporariamente, nós tínhamos de primeira outro suporte que era esse aqui. O que aconteceu afinal? O mercado evoluiu, essa lateralidade ela passou para um próximo nível, ou seja, ela foi buscar novos alvos, ela buscou aqui voltar como amarelo uma nova resistência, consequentemente a anterior ela ficou um pouquinho de lado. Então a gente tinha um suporte, esse suporte fez o que? Junto com a resistência, ele subiu de patamar também, então a gente veio ali para cima, consequentemente a de baixo começa a ficar um pouquinho fora do radar do pessoal. Então a gente evoluiu o range de lateralidade do Bitcoin, isso é importante. Então, o que aconteceu? A gente está nessa queda buscando este suporte atual do Bitcoin em 29 mil dólares praticamente, que vai de confluência com os fundos anteriores que a gente vem formando. Então, a gente evoluiu o padrão do Bitcoin e agora a gente está lutando exatamente contra esse suporte. Se a gente perder, a gente, com maior certeza, a gente vai buscar os 28.600 e daqui ele pode dar uma pipocada assim como ele já fez aqui fora. Então, a gente pode ter esses fake outs e eu coloco isso aqui para você acordar, tá? Lateralidade vai ter muita armadilha. Você vai achar que vai para um lado, o mercado vai para o outro. Você vai que realmente vai, não vai, não vai. Então assim, cara, entenda que nesse momento, enquanto a gente não sair desses dois extremos que você tá vendo, essa resistência e esse suportinho aqui, a gente não vai ter uma definição clara do que vai acontecer no mercado. Então a gente tem várias pendências no momento. Que pendências são essas? Primeiro, esse fundo, essa sombrinha lá em 26.700, que o mercado adora, pelo menos, tá? Fingir que vai lá para fazer uma armadilha linda e ganhar muito dinheiro em cima, pelo menos os grandões em cima das sardinhas, que eu não gosto muito desse nome, mas é os investidores pequenos fazendo besteira, achando que o mercado vai derreter e é ali que geralmente o jogo vira, tá? Então não duvidem que tudo pode acontecer daqui para frente, isso é óbvio, né? Tudo pode acontecer, mas calma, tá? Esse é o momento de cautela. Agora, por que um preço já está 30 dias de lado? Por que a gente está empurrando tanto esse momento? E por que não define de uma vez?
Se a gente vê muito tempo de lateralidade, a gente só consegue pensar em uma coisa. Cara, tem coisa acontecendo aí. Tem alguém comprando? Pode ter. Tem alguém vendendo? Quando eu falo alguém, cara, gente grande, milhões e bilhões de dólares que a gente está conversando aqui, tá? Então tem gente aproveitando essa lateralidade, empurrando o preço numa faixa de preço, o Bitcoin numa faixa de preço, para, cara, comprar, acumular ou distribuir. Se eles acumularem, bom, a tendência é o Bitcoin subir, fazer uma reviravolta nisso tudo. Se eles estiverem distribuindo, aproveitando isso aqui para fazer as vendas parciais, o nosso destino será mais para baixo. Então, nós temos quais pendências no momento? Primeira pendência, eu vou colocar agora de rosa essa resistência que nós temos em 31.400, tá? A gente não conseguiu romper ela, portanto isso aqui é importante. E outra pendência que nós temos é esse suporte lá embaixo. Então vamos ficar esperto com esses dois pontos, que assim que a gente conseguir romper um deles e confirmar, a situação pode ser muito positiva ou também muito negativa para a história. Enquanto isso, a gente está tendo a dominância do Bitcoin subindo os 47%, a gente está rodeando ali o que, tá? A nossa resistência da dominância. Se você não entende, é o seguinte, tá? A dominância, a gente está numa alta absurda da dominância, mas isso é verdade, é muito simples de você entender, tá? O mercado tá com medo, o cenário é caótico, a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Por que tá tanto caos? E o Bitcoin é um mercado arriscado, Bitcoin é uma moeda arriscada, então os investidores grandes vão enxergar tudo isso como um... Cara, eu não vou colocar meu dinheiro aí, mas nem ferrando, agora não. Então ninguém entra agora no mercado, principalmente em altcoins. Então as altcoins vão perdendo valor, a dominância do Bitcoin vai subindo. Então a gente está vendo isso e agora ele está lutando contra essa resistência que nós estamos vendo, uns 47%, 48%. E o que isso acontece? Se ele conseguir forças para romper isso aqui, iremos para os 49% de dominância. Cara, 49% as altcoins vão sofrer mais um pouquinho. Então, por isso que eu sempre estou falando, já faz umas semanas para vocês, altcoins agora você tem que ter consciência que você não está garantido de nada. Pode ser uma excelente compra? Pode, mas... é tudo questão de time, tá? Isso aí eu vou passar na nossa Masterclass, então se liga. Já falei pra vocês, pra você não perder seu tempo, primeiro link na descrição, de graça, tá? Então olha só, a gente tem o quê? Uma dominância que tá querendo empurrar pra alta, a gente não vai saber, mas... a gente não vai saber não, né? É ótimo, a gente vai saber isso. Só que fica esse suspense, será que vai ou não romper? E agora a nossa atenção tem que virar para outro canto da história, que é o quê? O colapso, a recessão, o fim do mundo, né? Todo mundo tá cantando isso. Tá falando que essa é a real causa desse caos todo. É o seguinte, hoje saiu um dado do índice de preços ao consumidor, que é o preço de tudo na ótica do consumidor. A gente compra, tá ficando mais caro, tá ficando mais barato, então essa métrica entrega isso pra gente. Lá nos Estados Unidos, isso chegou a bater aí 8,6 na métrica anual. Então, cara, praticamente tudo aumentou de preço 8, 9% em uma média, se eu não me engano, em um ano. Então, a inflação tá aí, as coisas estão aumentando de preço, isso vai deixando mais caro a qualidade de vida, não, mas o custo de vida das pessoas. Então, você tá vendo que não é brincadeira, a inflação veio para ficar. Qual é o reflexo disso? Cara, são as bolsas entrando em queda, tá? As bolsas entrando em queda, você tá vendo que elas estão começando a virar, tudo começou em 2021 mais ou menos, e a situação, olha só, né? As bolsas, o Bitcoin principalmente está sofrendo mais que essa linha laranjada, então... tá tudo vindo em queda, o Bitcoin sofre mais, isso é normal, mas a correlação que a gente tem que prestar atenção aqui é entre a Nasdaq e o Bitcoin. O que Nasdaq é? Nasdaq é a bolsa da tecnologia. As empresas que envolvem tecnologia estão ali naquele índice. Então, o Bitcoin é o que? É uma tecnologia, só que ele não está dentro desses índices, ele está fora ali, mas é considerado uma tecnologia. Então, eles estão dando muito de lado, apesar de quem domina, na verdade, é o S&P 500, que é praticamente o pai dos mercados aqui, tá? Então é o seguinte, essa matéria falou o seguinte, né? O colapso da Terra-Luna não foi o principal fator por trás da queda do Bitcoin, e foi apenas um catalisador. Isso é verdade, tá? A gente está tendo um caos, o preço de tudo aumentando, isso aí... tá ligado fortemente à impressão de dinheiro. Então é aqui que você tem que, cara, se ligar. Você tem que entender agora o seguinte, o propósito do Bitcoin. Qual o propósito do Bitcoin? Cara, conter essa parada de inflação. Não tem essa parada de ficar imprimindo infinitamente a moeda, o dinheiro, caramba. Não, tá? A gente está envolvendo uma tecnologia que é, de certa forma, protegida da inflação. Isso é essencial para a gente entender o potencial que a gente está falando. Tá tudo correlacionado, estamos tendo queda, mas o Bitcoin nunca passou por uma crise. Essa vai ser a primeira prova para o Bitcoin decidir o que vai ser da vida, porque
Esse é o Enem do Bitcoin praticamente. Se ele conseguir passar, o que vai acontecer? O Bitcoin vai tomar uma posição mundial no mercado financeiro muito importante, né? Será que vai ser um hedge? Vai ser uma forma de proteção para as pessoas, para os investidores protegerem da inflação? Imagina, né? Então, se isso acontecer, a gente tem características fundamentais para sustentar essa tese. Isso pode trazer um crescimento para o mercado, e aí a gente segue aquela história do ciclo e tudo que eu falei no vídeo de ontem, tá? Se você não viu, cara, é o vídeo muito mais importante que eu já fiz na minha vida aqui nesse canal, tá? Então eu vou deixar aqui em cima para você não perder seu tempo depois de dar uma olhada lá. É o seguinte, o que nós temos? Além disso, um cenário maravilhoso para queda, né? Bom, as bolsas estão caindo, a estrutura de alta está indo para o saco, o Bitcoin já está buscando suporte, já está numa lateralidade chata e fica cada vez mais de lado, o pessoal fica achando que vai morrer, né? Daqui para frente o mercado vai decidir, cara, esquece, acabou. Mas não, tá? A gente tem que ver, tem muita coisa em jogo e infelizmente tem coisas ajudando essa mentalidade dos investidores de cada vez está piorando, agora é caos, agora acabou de vez. Mas não é assim, tá? A gente vê o caos, mas também precisamos enxergar oportunidades. O mercado dá oportunidade para você todo santo dia. Você só precisa enxergar. Então, olha só. Estamos tendo alguns fatores fundamentais influenciando no preço por enquanto. As margens dos mineradores, tá? O lucro que eles têm com toda a mineração, eles têm muitos gastos. Então, cara, os caras têm que sair no lucro. Eles têm dinheiro Bitcoin guardado. Eles ganham, acumulam, vendem um pouco para pagar os custos. Isso é normal. A questão é que algumas coisas estão pressionando eles ultimamente. Primeiro é a hash rate. A hash rate aumentou do Bitcoin. Então a gente tem uma dificuldade de mineração maior. Então os caras estão com uma dificuldade, o próprio nome já diz, sabe? Uma dificuldade de minerar maior. Ou seja, cara, o preço do Bitcoin cai, a dificuldade de mineração aumenta, a hash rate aumenta. Então você está vendo na ótica do minerador a situação ficando um pouquinho apertada para ele. Então a gente tem uma métrica falando aqui que a posição dos mineradores está entrando para venda. As pessoas estão vendendo aqui com uma certa frequência para pagar os seus problemas, tá? Pagar todas as suas contas para manter a operação ativa ali da mineração. Então, isso pode ser um sinal. Cara, isso aqui é só mais um que pode falar pra gente o quê? Cara, o mercado tá totalmente caótico. Totalmente caótico. As pessoas estão se desfazendo seus bitcoins. Não importa se eu vou esperar o próximo ciclo, eu tenho que pagar minhas contas agora. Então, esse aí, a gente já começa a entrar no último estágio praticamente, que é a capitulação. As pessoas começam a vender e se desfazer de tudo, porque nunca não vai dar, tem que pagar. Então essa é a última fase. Os que estavam segurando, eles vão ceder ao movimento e vão ceder à queda. Enquanto isso, a gente precisa olhar com muita cautela esse extremo medo que o mercado está dando pra gente. A gente já faz 30 dias, fazem 30 dias, e que a gente já se encontra aqui nessa lateralidade. Então o medo está cada vez empurrando mais, o caos está tomando conta e eu não consigo ficar pessimista com uma moeda tão valorizada, pelo menos fundamentalmente falando. Acredito que a questão do preço é questão de tempo mesmo para a gente ter uma nova bull run. Então a gente precisa prestar atenção que os ciclos são normais e a gente precisa aproveitar. Independente da situação que a gente esteja passando, de uma queda caótica e que seja, cara, não tem como você falar que agora é uma péssima hora para comprar. Tá? A gente está valendo menos da metade, mais da metade, na verdade, de queda aqui, que a gente já chegou a chegar é tenso, pelo amor de Deus, 70 mil dólares no Bitcoin, agora a gente está 30. Então olha só o descontão que a gente está tendo. Então isso não significa que você comprar agora, ganhei dinheiro, não, tá? Você precisa controlar várias coisas, emocional, estratégia, os caramba, tá? Então você precisa pelo menos tá com 1% dentro do mercado e 1% fora. Então você precisa estar exposto para a gente ter. Cara, se tiver uma alta, você está exposto. E você está com caixa, porque se cair mais, você começa a criar uma estratégia para fazer um aporte inteligente. Então, você pegar, tá 100% vendido agora, porque eu tô com convicção que vai derreter. Não conte com isso. Está 100% comprado, com convicção forte que vai subir. Não faça isso, tá? Esteja preparado para todos os cenários. É isso que o investidor faz. Esse é o papel do investidor. Não é simplesmente, joguei ali, vou rezar. Sobe, sobe, sobe. Não funciona assim. O dinheiro fruto do seu trabalho, você tem que jogar o negócio de forma inteligente, tá? Eu sempre vou defender isso porque tem gente que leva tudo na brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é coisa que a gente usa dados para tirar uma conclusão inteligente para tanto perder menos dinheiro possível, a menor quantidade possível, mas também ganhar a máxima que a gente conseguir. Então, no momento, a gente vai esperar o final de semana parado para o Bitcoin como de lei, mas
essa fechada do S&P 500 com uma queda de 3%, os mercados caindo também bastante, isso ajuda mais ainda para a gente iniciar um final de semana pessimista, infelizmente, para todos os mercados. Então a gente vai ficar aquela tensão. Sexta-feira, o mercado em queda. Ixi, final de semana eles não funcionam. Então segunda-feira vai abrir, será que vai continuar com queda? Esse é o pior sentimento possível dos investidores e quem fica em cripto fica, roendo as unhas, mas vamos ficar espertos e acompanhando essa lateralidade que, cara, cedo ou tarde isso vai acabar, tá? Cedo ou tarde a gente vai ver essa lateralidade indo embora e o mercado se decidindo, lembrando que nem tudo é garantia. Ele pode vir aqui fazer uma armadilha e voltar a subir, ele pode subir, fazer outra armadilha e descer. A gente está sujeito a tudo enquanto a gente estiver nesse range e, infelizmente, o que a gente pode fazer agora é observar, aprender, estudar, criar estratégias inteligentes para a gente aproveitar o futuro, seja qual for, se for alta ou baixa, mas inevitavelmente a gente está conversando sobre uma coisa muito valiosa aqui, que é tecnologia e inovação. Isso, cara, da humanidade praticamente. Então isso você não ignora, não fale que morreu, porque isso já tá manjado. 400 e poucas vezes já declararam o Bitcoin morto, não vai ser agora que vai morrer, tá? Então, um ótimo final de semana pra você, tamo junto, deixa o seu like, tá? Não pedi pra você porque eu esqueci, porque é muito conteúdo bom pra você, mas agradeço demais, um excelente final de semana de novo pra você, eu quero 2 vezes o seu final de semana maravilhoso, a gente se vê amanhã não, domingo, sábado não tem mais vídeo porque só se tiver alguma coisa interessante pra gente analisar, mas é quase mais do mesmo. Tamo junto, forte abraço e é nóis.